Aleluia. Boa noite, gente. Graças a Deus. Tiveram uma semana boa? Amém. Essa que iniciou hoje vai ser melhor. Amém. Diga, essa semana está melhor. Glória a Deus. Vamos sentar. Aleluia. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 6. Nós vamos conversar hoje um pouco sobre andando em intimidade com Deus. Amém? Não só andando com Deus, mas tendo intimidade com Ele. Marcos capítulo 6, versículo 1. E partindo dali, chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. Versículo 2. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago e de José, e de Judas e de Simão? Então, filho de Maria, irmão de Tiago e de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Versículo 4. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os parentes e na sua casa. E não podia fazer ali nenhum milagre. Fala comigo, nenhum milagre. Amém. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado, Jesus, estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Amém? Nessa passagem a gente vê Jesus indo pregar na sua terra, para curar enfermos, ensinar a palavra de Deus, ensinar a vontade de Deus, para curar enfermos e expulsar demônios. Mas chegando lá, a gente vê que ele não pôde fazer ali, a Bíblia fala aqui, nenhum milagre, se não impor as mãos sobre alguns enfermos e curar apenas alguns. E por que isso aconteceu? No versículo 4 ele responde que não há profeta sem honra, senão na sua própria casa, no meio da sua parentela, na sua própria terra, na sua própria casa, no meio da sua parentela. É bem verdade que a gente vê aqui que eles não creram em Jesus. E aprendemos no Rema, que já estudou no Rema, ou em algumas ministrações que já vimos aqui sobre fé, que ele não pôde fazer porque as pessoas não tiveram fé. E a gente entende que eles não tiveram fé por causa da familiaridade. Fala comigo, familiaridade. Isso. Que eles tinham com Jesus. Era uma familiaridade tal que tornava Jesus comum. Eles viam Jesus operando milagres, ou eles sabiam sobre o que Jesus estava fazendo, eles viam autoridade naquilo que ele falava, e fala: da onde vêm essas maravilhas? Aqui diz que ele não pôde operar nenhum milagre, mas ele falava com uma autoridade tal, que eles ficavam maravilhados. Mas mesmo maravilhados, o conhecer Jesus tornava ele comum para aquelas pessoas, e eles não conseguiam receber disso. A gente vê aqui essa passagem falando sobre uma coisa muito séria, muito grave, que ainda existe nos dias atuais. Nós podemos ir para qualquer lugar, em qualquer lugar a gente vai ver um adesivo ou uma camiseta com o nome de Jesus, um boné com o nome fé, bem bonito assim, formando uma cruz. A gente chega no consultório e tem um quadro lá com um versículo. Até nas tatuagens, as pessoas colocam um versículo ou colocam uma imagem de Jesus. Aparentemente, a sociedade está tão próxima de Jesus, mas nós vivemos um tempo em que a gente vê as pessoas tão incrédulas e sem capacidade de crer no poder do nome de Jesus. Isso acontece até mesmo dentro da igreja. Isso é a familiaridade. Nós ouvimos sobre Jesus. Hoje nós somos bombardeados, temos essa oportunidade de ouvir sobre Jesus de N formas, redes sociais, aplicativos. Podemos ter um aplicativo com 50 versões de Bíblias,
com comentários, com mapas, com N coisas. Podemos passar dia após dia assistindo ministrações no YouTube, no Instagram, aonde quer que você pense. Temos uma escola maravilhosa na nossa igreja, o Rema Brasil, onde podemos passar 2 anos estudando a palavra, mergulhando na palavra de Deus. Mas mesmo assim, nós vemos, e eu vou começar a apertar o calo dentro de casa, roupa suja se lava em casa, né? Nós vemos pessoas estudando no Rema, aprendendo a palavra de Deus, de uma forma genuína, e saindo pior do que entrou. E nós usamos como slogan: estude no Rema e sua vida nunca mais será a mesma. Por que isso acontece? A palavra está errada? As escolas bíblicas estão erradas? Só que nós temos uma tendência de querer colocar para o outro ou para a situação que está errado. Por exemplo, alguém sobe aqui para ministrar e por você conhecer ele um pouco, ter uma certa familiaridade a ponto de torná-lo comum, você não quer receber daquela pessoa. É como se um mendigo subisse aqui, que você deu esmola a ele lá na rua, e ele sobe aqui com uma mala cheia de notas de $100, e ele começa a distribuir aqueles maços, e você olha e fala: mas aquilo ali é o mendigo fulano de tal, que ontem eu dei uma marmita para ele comer. É claro que eu não vou receber dele, porque é um mendigo fulano de tal, que está dando dinheiro. O dinheiro perdeu o valor? Sim ou não, gente? Mas nos comportamos assim diante da palavra de Deus. Às vezes nós buscamos e queremos que as pessoas que estão aqui nesse púlpito sejam perfeitas, para podermos receber daquilo que Ele tem para dar. Ou que tenham uma oratória perfeita, que não fale errado, que não isso, que não aquilo. Porque às vezes, nós vimos aqui para o Rema estudar 2 anos, e no lugar de nos tornarmos especialistas em ter intimidade com Deus, nos tornamos apenas especialistas em avaliar a oratória de quem sobe na plataforma. E isso não acrescenta absolutamente nada na nossa vida. Pelo contrário, tira, porque nos enganamos, achando que sabemos alguma coisa, porque ouvimos falar. As pessoas daquele lugar, eles tinham familiaridade com Jesus. Eles sabiam quem Jesus era. Eles falam aqui: não é esse o filho de Maria? Tem um outro evangelho que fala filho de Maria, de José. Mas aqui, e eu quis colocar em Marcos, porque aqui ele fala de uma forma muito precisa. Ele diz: não é este filho de Maria? Você já viu em algum lugar na Bíblia uma árvore genealógica falando sobre a mãe daquelas pessoas, daqueles homens e mulheres da Bíblia? Praticamente não tem. Se tiver um nome de uma mulher ou outro aqui perdido nas árvores genealógicas. Mas o que é que Marcos está falando aqui? Que aquelas pessoas desprezavam Jesus porque sabiam que ele com certeza era filho de Maria. Mas será que o pai dele era José? As pessoas questionavam a sua origem. As pessoas questionavam a idoneidade da sua mãe. As pessoas questionavam a postura de José, de ter aceito ficar naquela família. Eles conheciam Jesus, conheciam a sua família, eles sabiam que Jesus estava operando fora dali, mas eles não se permitiram receber da bondade de Deus, através de Jesus, simplesmente porque o conheciam um pouco, a ponto de torná-lo comum. Como fazemos isso? Quando nos expomos à palavra e a tornamos familiar e comum. Quando nós tentamos, e isso tem cada vez acontecido mais, ouvimos para que aquilo que é conveniente para nós, a gente receba, e cada vez menos, porque tem uma outra coisa que a gente faz. A gente consegue adaptar a nossa conveniência àquilo que ouvimos. Se é conveniente, eu vou fazer. Se tem um pouco de desconforto, eu vou adaptar a minha forma de pensar. A como eu aprendi, a como eu cresci, baseado nas minhas experiências.
E a gente adapta a palavra, ou aquilo que escutamos, a nós mesmos, e seguimos em frente, recebendo um pouco daqui e um pouco dali. E quando nos deparamos com um grande problema que não existe nada que possa solucionar, a não ser a fé genuína na palavra de Deus, nós não temos essa fé. Nós temos um convencimento mental. Nós estamos tão perto da palavra, mas tão perto, que parece que é fé. Tão perto, e parece que é fé. Mas existe uma outra coisa, que nos deixa tão perto, que não é a familiaridade que torna comum, é a intimidade. Não só precisamos andar com Deus, mas precisamos ter intimidade, a ponto de, incondicionalmente, sabermos que independente de qualquer coisa, de quem está falando, a palavra é a verdade. Independente do que estamos vivendo, mesmo que seja exatamente ao contrário daquilo que aprendemos, e estamos confessando, a palavra continua sendo a verdade. Isso é que é fé. Receber o que a palavra fala, e independente de qualquer coisa, permanecer firme e inabalável. Ter intimidade com Deus vai gerar isso. E a pergunta é, nessa noite, nós somos familiares a Jesus ou temos sido íntimos? Estamos buscando sermos familiarizados com Ele, estar perto, ou sermos íntimos? Há não muito tempo atrás, a gente via que a comunicação entre as pessoas, ela era um pouco mais escassa. Era um pouco mais complicada. Eu peguei um pouco desse tempo, o finalzinho. Porque também não faz muito tempo. Aonde as pessoas, acredite se quiser, se comunicavam por um telefone fixo. Elas até usavam o correio para escrever uma carta, e eu não sei se você sabe escrever, porque hoje em dia isso é cada vez mais difícil, porque a gente usa tanto o celular, né? Tem umas pessoas que eu me atrapalho demais com o teclado do celular. Não é porque eu não uso pouco, eu uso muito. Mas eu vejo pessoas que são mestres naquele negócio ali. Mas antigamente, por incrível que pareça, pasmem, as pessoas escreviam, pegavam um papel, sabia? Pegavam uma caneta e escrevia com a sua própria letra. Ia numa agência do correio e colocava aquilo. E chegava lá na outra cidade, às vezes na mesma cidade. Eu mesmo escrevi algumas cartas para a Patrícia quando a gente ainda não era casado. Era difícil ela conseguir entender minha letra, mas o amor supera todos os obstáculos. As pessoas usavam esses meios de comunicação. O telefone, eu lembro de ver em alguns filmes ou alguma coisa na novela e no cotidiano mesmo, era comum após o primeiro ou segundo toque do telefone você ouvir: pode deixar que eu atendo. Tem alguém aqui desse tempo? Tem mais de 30. Teve outros que não quiseram levantar a mão. Era tão interessante a coisa do telefone, porque as pessoas se sentiam lisonjeadas porque alguém ligou para você. Era tão raro, pelo menos aonde eu morava, uma pessoa ter um telefone fixo na sua residência, porque era um custo muito alto, que quando você ia fazer um cadastro de alguma coisa, em algum lugar, tinha lá, telefone para contato. Hoje em dia tem telefone fixo e telefone celular, né? Naquela época tinha telefone para contato, ou seja, não importa se você não tem um número, mas pode ser, quem sabe, na sua rua ou no seu quarteirão tem alguém que tem um telefone. E na minha rua tinha uma pessoa que a nossa família tinha amizade, eu sei que tinha outras pessoas que tinham telefone, mas ficava umas 10 casas da nossa. E a gente usava aquele telefone lá para contato. E a coitada da mulher vinha correndo lá na nossa casa: ai, telefone para fulano de tal. Aí a gente saía correndo lá e ia atender o telefone. E as pessoas diziam: pode deixar que eu atendo. Hoje, a gente fala: criança, atende ali. Por quê? Porque se for na época de vacas magras, é cobrança. Se você tiver com tudo ok, é alguém querendo vender alguma coisa. Não é assim? Se for no celular, quando a gente vê o prefixo 011, você quer correr. Porque se for no período de vaca magra, é cobrança.
Mas se está tudo ok, é pior ainda, porque o povo não para de ligar. Coitada da Patrícia, teve algumas vezes, ela falou, olha, eu não tenho interesse, por favor, coloca aí no cadastro para não ligar mais. Tudo bem, senhora. Só um minuto. Tá bom, tá tudo certo, o pessoal não vai ligar. 1 hora depois alguém liga de novo. Muitas e muitas vezes na nossa casa, nós desligamos o telefone fixo da tomada. Aliás, eu ligo para o fixo da minha casa quando a Patrícia não atende o celular. Está no silencioso, algum dos meninos estão usando para assistir o YouTube, ela está com o som ligado bem alto. Aí o fixo, eu sei que ela vai ouvir. E ele não vai parar de tocar enquanto alguém não atender. Às vezes ela demora, porque ela pensa que é alguém querendo vender. Antigamente, as pessoas celebravam ter um telefone fixo em casa. Hoje, eu, pessoalmente, estou pensando em dispensar. Eu devo ter no meu celular aproximadamente 230 números bloqueados de empresas tentando vender alguma coisa. No meu tem algumas cobrançazinhas, mas já está tudo ok. Se tornou comum. É algo que está tão no nosso meio, existem milhões de telefones no mundo. Se tornou algo muito comum, qualquer pessoa tem. E o pior, hoje não tem aquela utilidade toda que tinha antes. O cuidado que nós precisamos ter é de não deixar que a palavra de Deus, o nome de Jesus, o próprio Jesus, se torne tão comum nas nossas vidas, que a gente veja a oportunidade de Deus operar alguma coisa em nossas vidas, e a gente diga, é Jesus. Eu vou tentar resolver ali do jeito que eu aprendi. Parece absurdo a gente falar assim, mas muitas vezes nós temos agido dessa forma. Porque a familiaridade que torna comum, ela desvaloriza as coisas. A familiaridade que torna comum, ela faz com que a gente cada vez mais exercite, observar a continuidade. E nós temos a tendência de imaginar que porque aquela coisa acontece repetidas vezes, é algo natural. Porque muitas vezes nós vemos as pessoas, ou um pregador falando aqui, quem está enfermo, vem aqui, nós vamos impor as mãos e você vai ser curado. E você vê as pessoas vindo, recebendo oração. E talvez você não veja diante dos seus olhos a manifestação daquela cura, você tem uma tendência, ou nós temos uma tendência a pensar, a palavra de Deus com relação a isso deve ter alguma coisa errada. Nós tornamos comum aquilo que deveria todos os dias ser extraordinário na nossa vida. Mas a intimidade, pelo contrário, cada vez mais ela vai valorizar as mesmas coisas. Eu tenho 21 anos de casado e os 2 primeiros anos de casamento foi uma loucura. A gente precisava de um juiz para arbitrar a luta. Porque senão a gente batia nos lugares que não podia. Claro, a gente nunca brigou, eu nunca bati nela, ok? É uma figura de linguagem, ela nunca bateu em mim. A gente sempre conversou muito, mas a gente se desentendia demais. Mas nós entendemos que aquelas informações que recebemos sobre o casamento, elas precisavam ser colocadas em prática para que tivesse um resultado. O fato de eu saber que algo é daquela forma não faz com que eu usufrua do benefício daquilo. Eu preciso praticar. Cada dia, durante todos esses outros anos, nós temos buscado viver essas verdades de Deus. Sempre quando a gente está aconselhando ministros ou pessoas que estão em treinamento, nós sempre focamos um pouco mais sobre como está o casal e como está a família. Porque se o casal estiver bem, o circo pode pegar fogo, mas tudo vai estar bem. Se um consegue apoiar o outro e ter a cumplicidade, e muitas vezes no erro, um dá o suporte para o outro, pode acontecer o que for. Na igreja não é muito assim. Na igreja a gente não consegue ou não se permite ver um ministro cometendo um pequeno erro. A gente já quer fazer um impeachment e levar para o Senado aquilo, como se você nunca tivesse errado. Somos egoístas, impiedosos,
como se nunca tivéssemos precisado de perdão. Nenhum amém, mas é verdade. Somos muito impiedosos quando um homem e uma mulher de Deus cometem um erro. Às vezes isso é porque fomos corrigidos em alguma altura da vida e queremos nos vingar. Mas ei, sabe de uma coisa? Quando um homem ou uma mulher de Deus corrige você, ele não está fazendo isso para te punir ou para te diminuir, mas é para que você se levante. E você sempre deve, por mais que você tenha ficado com raiva, e o Raíssa falou muito sobre isso, né? Você pode ficar com raiva de mim, mas eu quero que você viva. Porque a ideia é essa. Eu lembro de uma história que o apóstolo Guto, ele conta de quando ele saltava de paraquedas, que tinha um rapaz que queria ir no avião todas as vezes que o avião subia, para aproveitar ao máximo os saltos. E numa dessa ele não dobrou bem o paraquedas. E aí o instrutor passava fazendo uma inspeção nos paraquedas, e o que é que ele fazia quando ele entendia que o paraquedas não estava bem dobrado? Ele não dizia, olha, observa direito seu paraquedas, ou isso, aquilo, para não ficar ali debatendo e gerando muita conversa, porque eles tinham que subir logo no avião. Ele desmontava o paraquedas, ou seja, ele ativava o paraquedas. Isso aconteceu com esse rapaz ficou revoltado com esse instrutor, quis partir para cima dele, quis bater, porque ele fez ele perder um salto. E foi aquela confusão, e todo mundo foi em cima, atrasou a decolagem. E depois que ele conseguiu organizar todo mundo, o instrutor falou, olha, eu sei que esse rapaz ele vai ficar com raiva de mim. Talvez ele nunca mais fale comigo, talvez nunca mais ele queira vir aqui nesse aeroclube. Mas eu prefiro um inimigo vivo do que um amigo morto. Porque se ele fizesse de uma forma que aquele rapaz não ficasse chateado com ele, podia custar a vida daquele rapaz. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós como ministros, precisamos nos posicionar dessa forma. Por mais que a gente, como crente, como ovelha na igreja, fique com raiva, é assim que tem que ser. E como irmãos, na mesma comunidade, como ovelhas do mesmo pastoreio, nós precisamos entender isso. E quando um casal ele está bem ajustado, nesse sentido de um cobrir o outro, os problemas vêm, mas eles conseguem se apoiar. Quando não tem esse apoio, tudo ruim. O que é que precisamos fazer? Usar todas as oportunidades que temos de convivência para não tornar o outro comum, mas cada vez sermos mais íntimos. Como é que isso acontece? Conversando, entendendo um ao outro, gerando comunhão, tendo tempo de qualidade. Não é porque eu vivo com Patrícia há 21 anos, que se eu não converso com ela nada, talvez no dia que eu casei eu disse eu te amo, alguma coisa desse tipo. Não, ela sabe. Não existe isso de ela sabe. Não existe isso de ele sabe. Por incrível que pareça, com as mulheres, acredite, às vezes a gente tem que conversar as mesmas coisas todos os dias. Não é porque ela não sabe, é porque ela gosta de ouvir. E às vezes é para trazer a lembrança mesmo. Por incrível que pareça, os homens, por mais que pareçam durões, se um dia você foi carinhoso com ele, e ele ficou doido para casar logo, porque ele não aguentava mais aquilo, só ficar no carinho, e ele sabe que eu amo e que eu tenho muito carinho por ele, e faz 30 anos que você fez um carinho, acredite, ele não lembra mais como é. Por incrível que pareça, você tem que fazer isso todos os dias, se for possível. Não é incrível isso? A intimidade com Deus é da mesma forma. Todos os dias, nós precisamos deixar vivo aquilo que nos traz esperança. Todos os dias. A intimidade, ela vai gerar cada vez mais honra e respeito pela palavra de Deus, pela vontade de Deus. Não deixe se tornar comum aquilo que é sagrado na sua vida. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 15. Eu não vou ler tudo aqui, eu vou contar essa história. Aqui é a história, algumas Bíblias vai ter o título, como é? O filho pródigo. Não é isso? Filho pródigo não é aquele que foi abandonado, ou que fugiu, ou desgarrado, ou a ovelha negra. Filho pródigo quer dizer esbanjador. Só que essa história aqui, ela começa dizendo
certo homem tinha 2 filhos. Então não é a parábola do filho pródigo, é mais uma parábola, porque tem 2 parábolas de um homem que tinha 2 filhos. A outra é diferente, de um pai que manda os filhos irem colher na vinha. Essa daqui é uma outra história, mas também é uma parábola de um pai que tem 2 filhos. Essa história, na verdade, eu entendo que ela é mais sobre o filho que ficou do que o foi. Mas ela é dos 2. E aqui diz que certo homem que tinha 2 filhos, o mais moço deles, disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Na versão atualizada diz que ele repartiu, na NVI diz que ele repartiu entre eles. Ou seja, o mais novo pediu a parte dele da herança com o pai ainda vivo. Naquela época, alguém fazer isso era mesmo que ele está desejando que o pai morresse. Porque ainda hoje é comum você receber sua herança, se é que tem alguma, do pai ou da mãe, depois que eles partem, depois que morrem. E o filho não aguentava mais o pai, mas ele queria usufruir do que o pai tinha. Ele tinha uma familiaridade com o pai, mas ele não queria ter intimidade. O pai não deu só a parte dele, o pai repartiu com os 2, o que lhes era de direito. O filho mais moço, eu vou dar umas puladas aqui, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, lá acabou com tudo, e vivendo uma vida miserável, dissolutamente, e vivendo uma vida miserável. E aí a gente vai um pouco mais para frente e diz, ora, o filho mais velho estivera no campo. Eu vou dar uma resumida aqui, porque eu não quero pular assim. O que aconteceu? O mais novo, ele foi e gastou tudo. O mais velho recebeu sua parte também, mas ficou com o pai. Continuou trabalhando da mesma forma, continuou sendo fiel, aparentemente muito correto e muito justo. Só que chegou uma hora que o filho mais novo estava todo lascado lá, não tinha mais nada, estava comendo um pouco da comida dos porcos. Ele parou e pensou, olha, se eu tivesse lá com o meu pai, eu lembro que o meu pai tratava melhor os empregados dele do que isso aqui. Talvez ele não me queira mais como filho, talvez ele não queira mais ter intimidade comigo, mas de repente eu posso ser um empregado dele. Ele ainda continuava com a mesma mentalidade de estar ali por perto, recebendo benefício. E ele voltou. Quando ele volta, o pai vai de encontro a ele. A Bíblia diz que o pai esperava ele na varanda. Amém? Essa casa aqui, eu gosto das parábolas de Jesus, porque ele coloca as situações de uma forma muito pensada, muito calculada. Essa casa aqui, ela representa a vontade de Deus para as nossas vidas, que ela é imutável e é inegociável. Repete comigo, a vontade de Deus para a minha vida é inegociável. O que Ele quer para você, Ele quer. Não adianta a gente ficar com mimimi. Não tem negociação. Naquilo que Ele definiu, é aquilo. Se você não quer, você precisa fazer como o filho mais novo. Aquele abraço. O pai não impediu aquele filho de ir embora. Mas a Bíblia diz que ele tinha expectativa que ele se arrependesse e voltasse para a vontade dele. Tanto é que a parábola diz que quando o pai avistou o filho de longe, foi ao encontro dele. E a gente lembra do que Tiago fala, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Às vezes no meio do caminho ali que você pensa, eu não vou mais aguentar, a graça de Deus já começa a te alcançar. Amém? E o pai coloca roupas novas naquele filho e manda matar um novilho e dá uma grande festa, porque na vontade de Deus, na casa de Deus, há sempre celebração quando o pai tem intimidade com o filho. Só que aquele outro, que era o bom da história, estava voltando do campo, estava trabalhando, ralando, ele ouviu a música de longe. Ele estava cheio de justiça própria, porque ele nem foi perguntar ao pai o que estava acontecendo. Ele tinha expectativa também que o filho voltasse, porque se o pai estava na varanda esperando o filho, que levou tudo e gastou tudo, quando ele voltava do trabalho todos os dias, o pai também o via.
e ele viu o pai na varanda. Naquele dia ele não viu o pai na varanda. O pai estava dentro de casa. E não havia uma música funerária, o filho não voltou morto. Havia celebração, então ele já imaginou o que estava acontecendo. Perguntou ao empregado. Sabe, às vezes na igreja a gente também faz assim. A gente não sabe exatamente o que está acontecendo e a gente pergunta a todo mundo, até o prefeito da cidade, menos a quem é de direito. A maioria das vezes, o pastor ou o líder. A gente vive como um filho pródigo. A gente quer os benefícios. Estamos ali por perto da casa, talvez sendo um servo. Mas não queremos nos submetermos à vontade de Deus. Estar dentro da casa. E ficamos ao redor. Muitas vezes temos problemas. E não chegamos em quem pode, ou teoricamente poderia, ter uma luz para ajudar. Como Letícia falou aqui a semana passada, muitas vezes a notícia chega para a gente, é só para dar a extrema-unção, porque os casamentos não tem mais jeito. Porque as pessoas estão cheias de orgulho, porque sabem, têm uma informação, têm uma familiaridade com a vontade de Deus, mas por algum motivo não conseguem praticar. E por orgulho não se expõe. Mas depois que está morto e acabou, vem falar. E a gente tem que orar para ressuscitar. Graças a Deus que às vezes ressuscita. Amém? E aquele filho que ficou, o mais velho, ele perguntou ao empregado e já ficou de biquinho. Ficou na varanda. E eu acho interessante que eu entendo que dentro daquela figura, daquilo que Jesus estava colocando, aquilo não era uma casa assim tão simples, que de todos os lugares você conseguisse ver todo mundo, inclusive uma pessoa que estava de fora. Mas alguém já viu, eu vi, por exemplo, um vídeo uma vez, de uma criança que se joga no chão e chora, e a mãe não dá moral para ele, sai, vai para outro cômodo da casa, e ele fica chorando ali, de repente ele percebe que a mãe não está, ele levanta, normalmente, vai para o cômodo que a mãe está, perto dos pés dela, se joga no chão e continua chorando novamente. Fica ali dentro do raio de alcance da vista. E aquele homem, cheio de justiça própria, ele ficou fora da casa, de forma que o pai conseguisse vê-lo. Ou seja, ele não quis também entrar dentro da vontade de Deus. Ele estava lá, ele tinha familiaridade com o pai, ele convivia com o pai, mas era uma pessoa que não aceitava a bondade do pai e não se submetia à vontade dele. E também queria as coisas, porque ele começa a medir. Olha, há tantos anos eu trabalho para você e você nunca me deu um novilho, fazendo conta, para eu ir festejar com os meus amigos. Sabe, quando a gente está cheio de justiça própria na igreja, a gente também é assim. Eu já sirvo nesse departamento há tanto tempo, eu já fiz isso, eu já doei aquilo, eu já fiz aquilo. Cheio de justiça própria, sem aceitar a bondade e a graça de Deus nas nossas vidas. Isso é familiaridade que torna as coisas comuns, a ponto de não crermos na bondade e da graça de Deus e fazermos com a força do nosso próprio braço. E quando a coisa não funciona, a gente reivindica. Agora vocês lembram que no versículo 2, aquele pai dividiu tudo com os dois? Lembra ou não, gente? O que era daquele rapaz, ele já tinha também. Mas ele era tão cheio de justiça própria, que ele queria que o pai fizesse para ele. E o pai disse: meu filho, tudo que é meu é teu. Na verdade, ele já tinha dado tudo para o filho. Era só você pegar e fazer. Na graça de Deus é assim. É só usufruir. Mas quando não conseguimos fazer assim, e somos cheios de eu isso, eu aquilo, quando nós vemos alguém usufruindo da bondade de Deus, nós ficamos com raiva. Ah, isso está errado. Como é que pode? A pessoa fez isso, a pessoa fez aquilo, e está ali. Tornando comum aquilo que pode ser sagrado em nossas vidas. Os dois filhos não tinham intimidade com o pai. Eles tinham convivência
que tornava tudo comum, por mais que o pai ensinasse e mostrasse como era a coisa certa, a bondade que ele tinha, eles não aceitavam. O pai ensinava aos filhos, porque quando aquele filho mais novo estava dormindo e comendo com os porcos, ele lembrou como o pai dele dava exemplo de bondade, porque ele não só era bom com os filhos, mas inclusive com os empregados. O quanto estamos ignorando a bondade de Deus em nossas vidas, tornando comum aquilo que pode nos salvar. Amém? Estamos sendo familiares com a palavra de Deus ou estamos buscando intimidade a ponto de deixar que essa palavra nos transforme todos os dias? E eu quero encerrar com esse versículo. Queria chamar o pessoal do louvor para cá. Em Gênesis capítulo 5. Eu vou ler aqui alguns versículos pulados. Aqui fala sobre, capítulo 5. Sobre a genealogia de alguns homens até aquela altura. E ele começa falando no versículo 3 sobre Adão. Ele diz: e viveu Adão 130 anos e gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou de Sete. No versículo 5 diz: e os dias de Adão foram de 930 anos e morreu. No versículo 8 diz: todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. No versículo 19 diz: Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Depois que gerou Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. E aí depois fala que ele morreu. No versículo 21 diz: Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. No 22 diz: andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. No 23 diz: todos os dias de Enoque foram 365 anos. O 24, depois do 24 ainda continua, mas o ponto alto desse capítulo é o versículo 24, que diz: andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus tomou para si. Amém? A gente vê no início que Deus, Ele na virada do dia, Ele vinha conversar com Adão. Não é assim que a Bíblia fala? Só que quando o autor de Gênesis está falando aqui sobre esses homens, sobre a vida deles, é impressionante que ele em 10 segundos ele fala a vida todinha de uma pessoa. Viveu não sei quantos anos, teve uns filhos aí, viveu mais um tanto e morreu. O outro viveu não sei quantos anos, teve uns filhos, viveu mais um tanto e morreu. Daqui a 100 anos, como é que as pessoas vão falar da sua vida? Que legado você vai deixar? Porque na Bíblia não fala detalhes de como era essa intimidade com Deus, mas eu gosto de imaginar que era muito maior do que a de Adão. Porque em todos os homens, nenhum ele frisou como frisou em Enoque. Viveu, teve filhos, viveu, morreu. Ele falou: Enoque andou com Deus. Ele andou com Deus numa intimidade tal que o autor esqueceu de falar que Adão também andou com Deus. Mas a gente conhece a história de Adão um pouco mais detalhada e percebe que Enoque também teve uma certa familiaridade e ele tornou comum aquilo que Deus falou para ele. E ele sofreu as consequências disso. Mas Enoque andou com Deus com intimidade, a ponto de isso ser registrado em um livro sagrado. O versículo final diz que no 24 já não era mais, ou seja, em outras versões fala que ele sumiu e Deus o tomou para si. Que vida maravilhosa! Enoque viveu de intimidade com Deus, buscando entender a sua vontade de forma tal que ele não viu a morte.
Todos aqui falam, viveu, teve filhos, viveu, morreu. E Enoque diz, não mais foi visto, porque o Senhor tomou para si. Sabe, Enoque, ele não tinha a vida que eu e você temos. Eu estou falando sobre ter intimidade com Deus, sobre não apenas andar ao lado, e quando for conveniente para mim eu pego um pouco, porque uma hora pode ser que isso não seja o suficiente, e o que nós vamos ter de informação na nossa mente não funciona. Mas o que Deus tem para você nessa noite, o que Ele propõe é uma vida de intimidade, a ponto de que há 100, 200 anos, as pessoas lembrem de você e digam, ei, aquele homem andou com Deus. E como é que isso pode acontecer? Em Amós, capítulo 3, versículo 3, diz, andarão dois juntos, se não houver acordo? Então, para andar e caminhar com Deus, é claro que Deus não vai precisar concordar comigo, mas eu vou precisar concordar com Deus. Amém? Em Mateus capítulo 11, no versículo 29 e 30 diz, abre lá, eu quero encerrar a gente lendo isso aqui. Mateus capítulo 11, versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Se você quer andar com Jesus, você precisa pegar o jugo dele. Existem várias formas de jugo, mas dentro disso aqui que a gente está conversando, existe um jugo que é colocado em cima de dois animais. E para onde um vai, o outro tem que ir. E Amós fala, andarão dois juntos se não tiverem concordância. É impossível dois estarem embaixo do mesmo jugo e não concordarem para onde vão e conseguirem chegar em algum lugar. E fica muito claro que colocando o jugo de Jesus sobre os nossos ombros, nós precisamos considerá-lo como o Senhor de nossas vidas. Ei, para que lado eu devo ir? Para que lado nós vamos andar juntos? E Jesus fala, é por aqui, e nós vamos. Qual a velocidade que eu preciso colocar no meu crescimento espiritual? E Ele coloca o ritmo dos passos, e nós acompanhamos o ritmo dos passos de Jesus. Eu preciso realmente revidar essa afronta? É claro, e a gente vê na Bíblia que Ele fala, não. E nós simplesmente paramos, porque o mestre do jugo parou. E demonstramos intimidade e sincronia quando começamos a entender a vontade de Deus e obedecemos a palavra dele. Entendemos que é suave e leve. Porque é igual quando a gente faz de conta que está pegando algo pesado com um filho novo, e ele se sente muito orgulhoso porque está ajudando, mas de fato somos nós que estamos carregando. Nós temos familiaridade com Jesus, ou temos intimidade? Quando temos familiaridade, pode ser que a gente faça de conta que está colocando aquele jugo, mas nós não amarramos a corda em volta do nosso pescoço. E quando parece que é difícil, a gente vai para um lado e ele vai para o outro, com jugo e tudo, e temos a sensação de que fomos aliviados. Quer saber de uma coisa? Ficar envolvido na igreja, viver essa vida de crente, misturado com as pessoas, tendo problemas, é melhor eu ir na igreja de vez em quando. Eu chego tarde, saio cedo, assisto umas pregações no YouTube. Familiaridade é melhor do que estar com esse jugo. Mas como seremos conhecidos? Porque nascemos, crescemos, produzimos e morremos? Ou porque temos intimidade a ponto de sermos conhecidos como aquele que andou com Deus? Amém? Vamos ficar de pé.
Curva suas cabeças. Considere essas coisas que Deus está falando para você nessa noite. Abre mão daquilo que tem te atrasado em Deus, que tem feito com que você não mergulhe nessa intimidade. O quanto você quer ter intimidade e andar com Deus, Ele deseja estar com você, cada vez mais profundo. Lembre que em Deus nós temos infinitamente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Mas agora de contigo andar, eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai, alegra minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia, antes eu te conhecia, de ouvir falar, mas agora de contigo andar, eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai, alegra-me. O Senhor sabe o que temos nos nossos corações, independente do que desejamos ou que nos esforçamos para aparentar diante das pessoas, de viver uma vida de piedade, uma vida de falsidade, Pai. O Senhor sabe o que temos em nossos corações e nessa noite nós nos expomos a Ti, Pai, e queremos parar de viver uma vida próxima a Ti, mas viver junto de Ti, viver a Sua vontade acima de qualquer coisa, cada vez mais e mais junto de Ti, cada vez mais e mais, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nos perdoa, Senhor, por não considerarmos muitas vezes aquilo que o Senhor nos fala, por andarmos segundo os nossos conceitos, a nossa intelectualidade, Pai. Mas nessa noite, nós dizemos a Ti, desejamos avançar em intimidade contigo, porque o Senhor é o nosso Pai, o Senhor nos ama, o Senhor nos conhece, e o Senhor deseja que a nossa vida seja boa, seja agradável e perfeita, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia.